Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de altar, né? Muita gente pergunta se é importante ter, como fazer, então vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Bom, primeiramente, uma pessoa, faz um tempo já, ela falou que ela não gostava de altar, não tinha fé, mas porque eu falava de altar, ela ia construir um altar. Bom, aí tem um grande porém. Na verdade, se você não gosta de altar, você não precisa fazer. Você não tem que ir contra aquilo que você realmente acredita, a tua essência. Se você sente que o altar não é benéfico, então, muito provavelmente, se você fizer um altar, ele não vai te trazer benefício algum. Na verdade, ele pode ser até um problema, porque você precisa cuidar de certo modo do altar, né? E um altar abandonado, ele pode trazer uma energia contrária àquilo que você deseja. Então é importante ter altar? Não. Na verdade, é importante que você respeite a sua essência. Este é o ponto principal. Então, você não pode empurrar a crença goela abaixo, porque alguém está falando para você que isso é verdade, aquilo é mentira, porque senão você vai pagar lá na frente. Se você forçar crenças, você está desrespeitando o seu sagrado, a sua essência, e isso é um grande problema, porque por mais que externamente você fale que você acredita naquilo, haverá sempre um conflito, sempre aquele ponto de interrogação: será? Então não force crença. Nem tudo que eu acredito você vai acreditar, e vice-versa. Coisas que você acredita eu não vou acreditar, e está tudo certo. O importante é que haja o respeito, né? Havendo respeito, está tudo certo. Então o altar, ele é algo muito pessoal mesmo, porque vai estar ali o que acreditamos e vai estar fora dali o que não acreditamos. Por mais que em diversas religiões existam as regras e precisa fazer isso e aquilo, você pode pular todas essas etapas, porque o altar é seu e não é de nenhuma religião, de nenhuma filosofia, de nenhum caminho. Então, o que pode haver nos caminhos são, no máximo, alguns conselhos e algumas dicas. Mas no final, quem vai decidir o que vai estar no altar é você, porque você vai cultivar a energia desse altar. Então ele deve ter a sua energia. Eu sempre quis ter um altar, sempre. Então era uma coisa assim que me fascinava. E desde pequeno eu sabia que ia ter um altar. Não sabia como, mas sabia que ia ter. Então, quando eu cheguei, né, quando eu fui morar com meu pai, eu tive meu primeiro altar. Era um gnomo, pedra, eu não me lembro se tinha pêndulo, algumas coisas assim, só. E era uma parte de um guarda-roupa que eu não consegui instalar no meu guarda-roupa na época, ficou no chão. Eu joguei um pano por cima e pronto. Foi o meu primeiro altar. Então perceba que se for um altar agradável a você, não importa o que vai. Não importa o que tenha no altar. Desde que seja agradável a você. Desde que a sua essência observe aquilo e se agrade daquilo. Fazendo isso, sua espiritualidade está em harmonia com o seu altar. Sua espiritualidade estando em harmonia com o seu altar, vai fluir muito bem. Se você colocar um elemento, que nem eu já fiz, de encontrar numa casa mística alguma coisa, um elemento, e tá lá escrito, né, que esse elemento é para isso, para aquilo, mas eu olhar aquele objeto e não sentir nada, assim, não ter fé. Mas pelo fato de me falarem que é bom, eu ir lá e colocar no meu altar. Aquilo ficar no meu altar como um peso morto. E já aconteceu, já tive vários objetos no meu altar que eram um peso morto. Eu não acreditava, mas vinha um bilhete, um negócio de instrução que dizia que era bom, então, se é bom, vamos. Não. Chegou um momento, né, que vem a maturidade, eu olhei pro meu altar e falei, não, esse altar tá demais, esse altar não tá me representando. Eu comecei a retirar coisas, deixar o altar com aquilo que eu acredito. E eu vou começar a tirar ainda mais coisas, porque aquilo que eu acredito, ele ainda tá tomando forma. Então algumas coisas estão chegando, outras estão deixando de ser. Por exemplo, há uns 10, 15 anos atrás eu queria fazer um altar de 7 arcanjos.
os 7 arcanjos, e abaixo dos 7 arcanjos fazer o restante do meu altar. E eu comecei a comprar as estátuas dos arcanjos. Na verdade, ó, aqui é uma delas. Na verdade eu queria maiores, se eu pudesse eu gostaria de ter do tamanho humano, sabe? Tamanho natural, eu sou exagerado quando eu vou fazer as coisas. E eu encontrei esse aqui há uns 10, 15 anos atrás. Encontrei esse anjo e foi o primeiro que eu comprei. E eu falei, bom, agora falta 6, né? O que aconteceu é que eu não encontrei mais anjos nessa qualidade de pintura e tudo mais. Eu acabei encontrando outros 2, Rafael e Gabriel, num material menos... não tão bonito quanto esse, a pintura um pouco mais simples. Mas enfim, comprei outros 2. Deixei os 3 do tamanho desse, né? Grande. E foi passando o tempo, eu não encontrei os outros. E depois eu desisti, na verdade. O que aconteceu é que eu acabei deixando um pouco de lado essa ligação com anjos, principalmente por causa do cristianismo, né? Eu comecei a ver os anjos de uma maneira muito mais abrangente, com os sumérios, né, com os Anunnakis. Então os anjos começou a tomar uma outra forma para mim, uma forma muito mais profunda. Então, claro, sim, esses anjos que eu tenho se mantêm no meu altar, eles ficam na parte mais elevada, mas já não representa mais aquilo que representava antes. Representa para mim hoje seres de esferas mais elevadas, né? Não anjos cristãos, por exemplo, não, já não mais. Abaixo que eu digo é num degrau abaixo, tá? Eu não tenho prateleiras, eu pretendo fazer, mas abaixo dos anjos eu tenho os magos. Então eu tenho 3 ou 4 magos, né? Desse, tenho de tecido também. E para mim é uma representação muito forte de busca. O mago para mim ele representa essa jornada, a jornada da vida, né? Da nossa vida, a busca pelo aprimoramento, a busca pela magia divina, né? A jornada do eremita. Então para mim a simbologia do mago ela é muito forte nessa busca. Eu não fico em oração para essas imagens, nada. O altar é o nosso ponto é o nosso ponto concentrado de energia. Então eu particularmente não devo ter e não aconselho que se tenha devoção a imagens, mas que você tenha aquilo que represente algo que seja bom para você, tá? E junto dos magos eu tenho gnomos, né? Eu tenho vários, na verdade eu acho que eu tenho uns 6, esses de tecido. E o que eu faço no meu altar, para dizer que eu cultivo o meu altar, é trocar a maçã dos gnomos. Isso acontece uma vez por ano, né? A maçã dura 1 ano, mais ou menos, né? Na média. Se tiver precisando se tiver um pouco carregado, as maçãs estragam antes. Mas geralmente é 1 ano, a maçã fica intacta. Então o cultivo é muito pouco. Tem gente que coloca os 4 elementos, né? Na magia se aconselha colocar o altar voltado para o norte, porque aí você fica com o altar no alinhamento perfeito com o eixo da Terra, né? Do sul para o norte. Então você alinha. Tudo que você puder fazer que seja de alinhar, que seja melhor dia, melhor horário, essas coisas ajudam. Ajudam a preparar, ajudam você a captar a energia daquilo. Então, for montar o altar, fazendo uma lua crescente, por exemplo, quer dizer, você já está se alinhando com a lua, né? Então tudo que você puder fazer, que você possa usar um elemento ou outro, né? E olhar melhor horário que você saiba, estação do ano e tudo mais, você pode usar todos os elementos possíveis para montar. Eu não tenho imagens de deuses, na verdade a minha fé em deuses é muito pouca. Eu vejo os deuses como egrégoras energéticas e eu vejo assim que as pessoas, os antigos, queriam contar ou explicar coisas e eles então criavam os deuses. Mas eu tenho uma ligação muito forte com todos os fenômenos da natureza.
E o Deus e a deusa, eles são representados por isso, né? Pelo sol e pela lua. Então eu tenho a intenção de futuramente colocar uma simbologia de sol e de lua no meu altar. Querendo ou não, já estará sendo representado o Deus e a deusa, né? Masculino e o feminino, yin e yang e tudo mais. Então é isso, pessoal. Você veja que não há segredo, não há mistério. Desde que você se respeite no momento de montar o seu altar, tá tudo certo. E existe altar que nem altares geralmente budistas ou outras religiões que sejam lá do Japão ou do Oriente, eles costumam ter altares assim, alguns, tá? Costumam ter altares bem clean. Às vezes é um altar só para você se voltar para o altar para meditar. Tem altares que é só uma escrita. A pessoa tem lá uma mesinha, um paninho, uma escrita num quadro, aquilo é altar. E tá perfeito. Se for o seu ponto sagrado, tá maravilhoso. Não precisa mais do que isso. Uma escrita na parede para você periodicamente ir lá, sentar e se voltar para o sagrado. O altar é um ponto em que você passando por ele, você é levado para o sagrado, né? Então você pode estar do jeito que for. Quando você se aproxima do altar, você já automaticamente, teu corpo vai entrando para o ponto espiritual. É para isso que serve o altar, um local para você se voltar para a espiritualidade. E às vezes a gente está disperso, né, no dia a dia, na correria, quando a gente olha para o altar já vem aquela sensação de espiritualidade. Comigo é assim, eu posso estar do jeito que for, quando eu preciso me comunicar com o espiritual e eu não estou conseguindo, eu vou lá pro meu quarto, porque meu altar é no meu quarto. Vamos falar disso também. Eu vou lá no meu altar, paro um pouquinho e já consigo me concentrar, já consigo me conectar. Tem gente que fala para não fazer altar no quarto. Na verdade, eu acho que você tem que fazer altar onde você possa fazer. A minha casa é 3 cômodos, sala, quarto e cozinha. A sala, eu montei o estúdio, né? A cozinha é pequenininha e sobrou um cantinho no quarto. E inclusive eu montei 2 altares, né? Ele já vai acumulando as coisas, já tem um altar com esses objetos. Já tem um outro altar com o meu livro das sombras, com o mago, o bruxo, embaixo o caldeirão, quer dizer, já está se espalhando. E eu acabei intuindo que algumas coisas tinham que sair de lá. Então algumas coisas foi para a janela da cozinha e outras vieram aqui para a sala, por exemplo, o meu cajado. Como a entrada da casa passa pela sala, eu senti por bem deixar o cajado na sala, que é justamente também onde está o estúdio, né? Então já fica aqui na sala. A varinha fica lá no quarto. Então, eu tava com o cajado e a varinha lá no quarto, eu tava sentindo não tava sentindo que tava muito bom, não tava harmonioso, eu acho que tava acumulado a coisa, né? Então, o cajado, por se tratar de força e proteção, eu senti que ficou muito bom aqui no cantinho da sala, né? E eu tenho alguns outros elementos aqui na sala também, tenho quadros espalhados pela casa, quer dizer, se você é uma pessoa espiritual, o que vai acontecer é que seu altar vai acabar se expandindo. Você vai começar com um altar com uma vela, um copo d'água, e quando vê, sua casa está sendo tomada. Mas isso é gosto pessoal, tá? Não é de nenhum modo obrigatório ser desse modo. Eu gosto muito disso e para mim, quanto mais envolvido eu tiver, melhor. Se eu pudesse, eu teria muito mais. Eu teria uma sala, como se fosse realmente um santuário. Eu colocaria uma fonte na entrada. Ainda tenho vários planos assim que eu gostaria de fazer, que ainda não fiz, né? Mas perceba que é simples, é muito simples. Tem gente que fala muito da vela, né? Que é um castiçal, que não se deve acender vela dentro de casa. Na verdade, vai da crença da pessoa, né? Eu não vejo mal nenhum em acender vela dentro de casa, a não ser o perigo da chama, né? Então você tem que ter um castiçal muito bom e a superfície onde fica essa vela não pode ser inflamável, né? Você pode cair uma cinza, alguma coisa, então você tem que tomar cuidado, você tem que ter uma precaução ao acender a vela. Mas tem gente que fala que acender vela dentro de casa pode atrair seres para essas velas.
Então, aí vai de crença, porque eu não acredito nisso. Na verdade, quando você acende uma vela, você já vai ter que ter um propósito para essa vela. Quando você acender a vela, ela tem que ter um propósito. Você não vai acender à toa. Então, ou você vai acender para os seres de esferas elevadas, ou para um propósito, ou para alguém, enfim, o que você tiver ali intencionando. Desde que você intencione a vela para alguma coisa, outro ser não pode vir tomar a vela. Então, se eu estou acendendo uma vela para os seres de luz, a minha intenção é essa. Então, essa vela está sendo acendida para os seres de luz. Não tem como seres da densidão virem por causa da vela, porque essa vela está consagrada, ela foi consagrada para os seres de luz, né? E perceba até mesmo em religiões afro, né, religiões como a Umbanda, Candomblé, quando eles vão acender para os seres da esquerda, por exemplo, geralmente eles fazem o aterramento do lado de fora. Então esses seres, eu percebo que esses seres são aterrados, né, nas entradas dos lugares. Como eu não mexo com esse lado, então eu não faço eu não tenho esse tipo de aterramento na entrada de casa. E nem acendo vela do lado de fora, porque eu não acendo vela para nenhum ser que seja de esquerda. Eu só trabalho com seres que sejam da direita, né? Mas da direita não a ver com Umbanda, tá, gente? Entendo. Às vezes alguém vem me perguntar assim o que eu acho de Exu, o que eu acho de não sei o que, eu não tenho como responder isso, tá? Porque não é da minha ossada. Ficaria muito difícil eu falar alguma coisa e provavelmente teria pitadas de preconceito por eu não lidar com essas forças. É a mesma coisa de você chegar num pai de santo e perguntar do que ele acha da magia, né, da Wicca ou da magia natural. Ele pode até responder, mas ele não é do primor dele, né? Então vai ser uma coisa muito vaga. Eu prefiro não opinar naquilo que eu não sei, né? Eu conheço muito pouco, eu já fui visitar, tal, mas não é uma coisa que eu me aprofundei, que eu tenho um estudo. Então eu prefiro não responder as perguntas, tá? Quando vocês perguntam da Umbanda ou de entidade X ou Y, porque eu não tenho resposta, né? Se eu não tenho resposta dentro da religião, né, eu não saberia responder. E se eu for falar alguma coisa, provavelmente haverá preconceito de minha parte. E aí é melhor não responder, né? Pra estar falando alguma coisa que não cabe, é melhor não falar. Eu prefiro responder as coisas que estão dentro da espiritualidade universal, né, que estão abertas, que não seja de religião, e coisas que eu também tenho um pouco mais de afinidade, né? As coisas que eu utilizo, as coisas que eu acredito. E opinar coisas que eu não sei, assim, muito raramente, né? Porque realmente eu não vou acrescentar muita coisa, tá? Então, se você está procurando saber de altares da Umbanda, essas coisas, esses lados, seria interessante você falar com quem entende mesmo, tá? Aí talvez essa pessoa ela tenha um porquê de você não acender uma vela dentro de casa, tá? De repente as religiões, né, que lidem com vela tenham um porquê de você não acender. Dentro do caminho que eu sigo, não há problema nenhum em se acender vela dentro de casa, a não ser que, claro, você tem que ter as devidas precauções do lugar não ser um lugar que se incendeie. Você não pode acender vela e dormir num quarto fechado, porta fechada, janela fechada, porque a vela ela queima oxigênio, tá? Uma outra coisa são os gnomos. Não acenda a vela perto de gnomo, porque gnomo não gosta de vela. Então isso já fica como uma dica para vocês. Gnomo é do elemental terra, o fogo é da salamandra, a salamandra queima as árvores, né? Os gnomos eles não gostam de vela, tá? Então no meu altar, assim, tá tudo junto porque eu não tenho muito espaço, mas os anjos estão aqui, aí vem as velas próxima aos anjos, aí vem a pedra, cristal, o mago, e na ponta de cá vem os gnomos e a maçã para os gnomos, mas bem definido, bem separado, porque gnomo realmente não gosta de chama de vela, tá? Então tem algumas coisas que você precisa se ater, né? Não colocar gnomo à altura de imagens de anjo, por exemplo, né? Que eles estão, né? Eles estão em esferas diferentes. Então coloque o anjo sempre acima, os gnomos mais abaixo. Você pode colocar plantas pro gnomo, eles vão gostar muito.
O gnomo, não o boneco, tá? O gnomo, a egrégora, tá? A egrégora é a energia, a força que você vai estar atraindo com a sua prática. O resto, os elementos aqui são só representações. Não leve isso como um ser ali vivo, tá? Leve isso como representações. Eu já cultivo gnomo e maçãs há muitos anos, né? Uma coisa que eu sempre gostei. E uma vez, uma pessoa da Umbanda, né, no momento de muita crise na minha vida, aquela confusão, ela olhou para mim e falou: olha, você precisa deixar os gnomos, larga os gnomos, joga em algum lugar, porque são os gnomos que estão te fazendo mal. Eu falei: por que eles estão me fazendo mal? Porque eles estão te levando pra caverna. Eles gostam de caverna, eles estão te levando pra caverna. Olha, por isso que eu não gosto de opinar numa religião que eu não entendo. O mesmo ocorreu com ela. Porque, na verdade, o primeiro refúgio do homem foi a caverna. Então a caverna já é uma representação de proteção, né? O segundo refúgio do homem foi o fogo. Então o homem ele se protegeu com a caverna, né, inicialmente, e com o fogo. Quando ele descobriu o fogo, aí foi maravilha. Aí a gente se desenvolveu. Quanto antes a gente estava no mais primitivo possível. Então a caverna e o fogo são elementos de proteção. São elementos que você vai atrair força para você, força e defesa. Então, o gnomo puxar alguém para a caverna, na verdade, não é te levar para o buraco. A caverna é diferente do buraco, né? O gnomo te levar para a caverna, ele tá te colocando proteção. Mas isso seria assim uma coisa muito extrema. É muito extrema mesmo, porque não ocorre. O gnomo ele não vai te arrastar para nenhuma caverna, nem a tua energia, nem a tua casa. O gnomo ele trata de elementos de prosperidade, tanto prosperidade de alimento, de fartura, como também de minérios, de ouro. Então você está atraindo um elemental muito poderoso nessa área. Se você é uma pessoa que trabalha com poesia, com pensamento, com filosofia, as fadas é o indicado, porque elas são do elemento ar. E você vai trabalhar com a egrégora do elemento ar. Então, pessoas que lidam com pensamentos, com poesia, com filosofia, com música, com arte, as fadas são indicadas, tá? E não há elemento negativo quando você vai tratar dessas forças. Você está tratando de forças da natureza. E nós fazemos parte da natureza. Então, quando alguém falar que tal coisa faz mal, não acredite. Claro, a pessoa está tendo a boa intenção. A gente tem que entender que as pessoas têm a boa intenção, né, de tentar nos orientar no conceito que ela sabe, né? Compreenda elas, mas nem tudo a gente deve levar ao pé da letra, tá? Nem tudo mesmo. Eu já ouvi cada coisa assim que eu falei: não vou, deixa pra lá, né? Essa do gnomo é uma, eu falei: deixa pra lá. A gente tem fases na vida, as fases duras, a gente passa, eu passei por várias, mas eu nunca culpei a espiritualidade, eu sempre pedi ajuda, mas nunca culpei a espiritualidade pelo que eu tava passando. Tava passando o que tava passando, passei a vida toda desde pequeno passando. Vou culpar a espiritualidade? Não, tem que passar, tô passando e espero um dia que termine. Espero um dia que o ciclo encerre, né? Enquanto isso eu persevero. Eu vou ali, eu tô firme, eu continuo acreditando. E as coisas vão acontecendo boas também. Não é só coisa ruim que acontece. Quando alguém vai, aí eu já não trouxe pra mostrar pra vocês, tá? Mas quando alguém vai, vem me pedir ajuda, alguma coisa que muitos de vocês, né? Eu falo: passa seu nome, você me permite colocar no meu altar? Eu tenho uma urna dourada onde vai os nomes, tá? Então, se alguém tiver precisando de alguma coisa, eu peço permissão à espiritualidade, coloco o nome na minha urna. Essa urna eu já não mostro, é uma coisa mais pessoal, porque é onde eu trabalho realmente as energias e os pedidos. Às vezes é orientação, né? Cada coisa que a gente passa, né? Não só eu, mas tanta gente que vem conversar, que passa. E é ali, né, perante meu altar, perante esses elementos representados por essas coisas e muito mais. Na verdade, esses elementos que eu mostrei para vocês é basicamente o que eu retiro do meu altar para levar quando eu vou para algum lugar, por exemplo. Então, se eu vou atender alguém ou se eu vou fazer atendimentos em algum local, esses elementos eu tiro do meu altar, embrulho e levo comigo.
para ter algumas coisas do meu altar ali representadas onde eu tiver. As outras coisas ficam, mas eu sempre escolho a dedo algumas, aquelas que eu considero âncoras no meu altar, e levo comigo, né? Novamente repito, você só precisa de altar se você quiser, tá bom? Existe também o altar interno. Quando você não pode ter um altar externo, você cria o interno. É o mesmo processo do templo interior. Aquele vídeo que eu fiz do templo interior, vou deixar o link na descrição. Vocês dão uma olhadinha aqui, se você quiser, né? E caso não tenha assistido, é o mesmo processo. Ao invés de você formar o templo, você forma o altar. Você coloca os elementos que você quiser. E quando você for, um exemplo, você criou a varinha, tá lá no seu altar, você pode mentalizar, pegar na varinha. Quando você for fazer alguma coisa espiritual, você pode usar essa varinha espiritual, tá? A mente, ela cria, tá? E ela criando se torna totalmente real no astral, tá? Então quando você pegar, sua varinha tá realmente aqui, porque ela tá criada, tá bom? Então nem todos podem ter também, né? Às vezes problema com a família, né? Não pode ter altar. Fica aí, tá? A dica de você criar o seu altar no plano astral, tá bom? Do mesmo processo que você cria o templo interior. Então dá uma olhadinha quem não viu, né? No vídeo Templo Interior, se você quiser pegar a dica, né? De como fazer. E transfere, ao invés de você criar o templo, o santuário no astral, você cria o altar, tá? E usa da maneira que você quiser, tá bom? Mais uma vez, apenas não coloque nada que não represente você, tá bom? Que você não sinta nenhuma afinidade. Então, santos, eu não tenho santos no altar, não tenho nada assim. O máximo que eu chego perto de santos, né, para dizer, são os arcanjos, né, os 3 arcanjos que eu tenho no altar. Só. E magos, gnomos, bruxa, caldeirão, varinha, cajado, quadros, coisas assim que eu gosto, né, que realmente me fazem bem. Eu sinto um bem-estar com essas coisas, tá bom? E meu conselho é esse: coloque coisas que te façam bem. Tem os 4 elementos, né? Você pode dispor os 4 elementos no altar. Como também não, se não for do seu interesse, se você não gostar desse caminho, por exemplo, você não precisa colocar. Cristais, eu tenho bastante cristais. Se você não gostar, não precisa colocar. Enfim, faça de acordo com a sua essência, né? O mais simples possível, o mais clean possível, ou com todos os itens que você sentir que vai ajudar, enfim. Estamos livres para criar e que seja o seu altar, tá? Evitar de pessoas colocar a mão, evitar desrespeito perante o altar, sabe? Então, se um lugar é muito conflituoso, algumas pessoas falam que é bom colocar o altar nesse lugar. Eu já não acho. Eu acho que o altar ele deve estar no lugar de tranquilidade e que seja sagrado. O que eu posso fazer é retirar algumas coisas do meu altar e colocar no ambiente que precisa. Então tá tendo muito conflito. Eu pego o quartzo rosa que eu tiver no meu altar. Eu pego que nem... Eu tenho uma... Peraí. Eu tenho isso aqui pra vela de 7 dias, ó. Ela irradia chama violeta pela cor dela. Eu pego esses elementos e levo pro ambiente que tá tendo problema. O quarto é o ideal? Não. Para quem não trabalha com a espiritualidade, que nem no meu caso que eu atendo pessoas com a espiritualidade, não é ideal pôr no quarto. Não porque alguma coisa relacionada a você, por exemplo, ter relação sexual, alguma coisa do tipo, não tem nada a ver. Esses elementos eles são sagrados, né? Então até mesmo a sua nudez perante o altar é sagrada. Não é desrespeito, é que se criou uma coisa, né, as religiões principalmente criou uma coisa de que você ficar nu, por exemplo, é desrespeito à espiritualidade, mas ficar nu é a coisa mais natural do mundo, na verdade, né? Todos os animais estão nus e não há desrespeito nisso. Então, às vezes eu saio do meu banho, eu vou pro meu quarto, antes de me trocar, eu tiro a toalha, eu fico nu, eu faço ali um singelo pensamento ali de gratidão, alguma coisa, nu. Aí depois que eu fiz, eu vou, me troco, quer dizer, é uma coisa totalmente natural,
É uma coisa. Então, se você tem um conceito de que a nudez para a espiritualidade é uma coisa, quebre isso. Quebre, porque a nossa nudez é totalmente natural. É uma coisa realmente que não é tabu, isso aí que criaram, né? De que a nudez é vergonha perante o altar, essas coisas. Não existe, tá? O altar, nós somos criados da maneira natural, então a nossa nudez é natural perante o altar. E quando você vai sem roupa, você vai desarmado, na verdade. Você vai ali mostrando que você está ali apenas de corpo e alma. É uma coisa muito bonita, muito singela. Tanto é que quando você vai fazer a iniciação em alguns caminhos espirituais, na verdade seria interessante fazer nu, né? Mas como o homem tem a mentezinha complicada, né? O homem e a mulher, e hoje em dia já não é tão simples, né, você fazer ritual nu, a gente costuma usar uma túnica branca, apenas a túnica branca, e representando justamente a nudez. Você tá apenas com aquele tecido ali, representando que você tá desarmado e tá limpo, e você tá ali de corpo e alma. Então, hoje em dia, você vê iniciações sendo feitas assim, apenas a túnica. Você tira a roupa de baixo com a túnica por cima e faz o ritual. E se você tem o seu altar, que você tem intimidade, você pode ficar sozinho, nada melhor do que de vez em quando você ir lá nu e se consagrar e agradecer e tudo mais. Apenas de corpo e alma, tá bom? Não se sinta mal por isso. Não se sinta mal em ficar, ter que tirar a toalha na frente do altar achando que isso é algum problema, que não é, tá bom? O problema maior aí é você ser influenciado no período noturno pelo altar. Então você ter mais atividade espiritual, você ter mais sonhos, de coisas da espiritualidade, você ser lançado mais em projeção astral, porque o altar está ali. O altar ele é um elemento ativo da espiritualidade, um portal de acesso a você, e você dormindo você está mais suscetível a esses contatos, então acontece muito mais. E como eu falei, como eu atendo, até é bom, eu até necessito disso, porque muito das respostas vem à noite, a maioria delas vem à noite. Mas para uma pessoa que só quer ter um altar para cultivar o seu sagrado, não é interessante você ter esse contato constante, tá? Para você ter um pouco mais de sossego. Na verdade é essa. Então, se você tiver um ambiente que seja reservado, que você possa fazer o seu altar e que não seja no quarto, é ideal, né? Agora, para quem realmente atende, que nem é o caso aqui, que estou fazendo vídeo para vocês, vira e mexe, estou conversando com alguém a respeito de alguma coisa, aí eu preciso, né? Preciso não, na verdade também não seria bom, que eu não tenho espaço para ter, um santuário separado. Mas já que não, para mim não é tão problema estar no quarto, porque acaba me auxiliando. Às vezes eu tô deitado, eu lembro de alguém, já lembro o nome da pessoa, deitado mesmo, eu viro de lado, já tô virado pro meu altar e já me comunico ali com a espiritualidade, já peço alguma coisa, viro e vou dormir. Então eu tô ali em contato constante com a espiritualidade devido a estar no meu quarto, tá bom? O único problema é esse, tá? De você ter maior atividade, maior contato. Fora isso, eu não vejo problema nenhum também do altar estar no quarto, tá? E tanto relação sexual ou a nudez, essas coisas não são problemas perante o altar, porque são coisas naturais da vida, do ser humano, dos animais e tudo mais, tá? Não é uma coisa fora de outro mundo, e nem heresia, nem sacrilégio, nada disso, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gratidão a todos os apoiadores, viu? Abençoados sejam todos vocês. Gratidão, inscritos queridos, por estarem acompanhando. Abençoados sejam. Até breve.